Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira, 21 de maio de 2018. Bem-vindos ao Segunda Chamada. Tem muito assunto quente hoje, mas antes aquele lembrete obrigatório aqui no YouTube. Já se inscreveu no My News? Inscreva-se. É rápido, fácil, gratuito e eu garanto, muito gostoso. E eu garanto com essa voz que eu tô aqui, é uma voz pós-gripe, então vocês me perdoem hoje. No programa de hoje, eu, Antônio Tabet, estou muito feliz de receber a mulher que sabe tudo do que acontece nos bastidores de Brasília, a jornalista da Folha de São Paulo, Daniela Lima, bem-vinda. Ao lado dela, nossa querida Mara Luque, que sabe absolutamente tudo o que aconteceu e vai acontecer com o dólar. Na outra ponta, o outro convidado que já é da casa, José Godoy. Hoje ele vai dar um jeito de abraçar a nossa super Marilis Pereira Jorge. Pessoal, o ar-condicionado aqui já tá no máximo. Bombando. Né? Se tiver uma boa dica, eu posso. Na brecha. Já levantei para você cortar. Então vamos lá, que o programa de hoje está profundo. 2 anos da era Michel Temer. Ele diz que, no fundo, a gente sabe que a vida melhorou. Melhorou? E melhorou para quem? No fundo, de quem? Dólar nas alturas. A culpa é do Temer? A culpa é do Trump? Ou a culpa é do meu fundo aqui que acha que nada melhorou? Tiroteio nas escolas, ataques terroristas. Tem grupos que dizem que tudo isso é forjado pela imprensa. O caso do juiz Roberto Caldas traz à tona um assunto espinhoso. Estupro dentro do casamento. E por falar em casamento, há também os fofos, os lindos, os lúdicos. Mas será que a duquesa de Sussex deveria abrir mão da carreira para fazer parte da realeza? Profundo, não? Rasa, só cartilha da Argentina, que ensina os jogadores a pegarem russas na Copa do Mundo. E quando você acha que nada pode piorar, gente que faz plástica para ficar parecido com as fotos das selfies com filtro. 2 anos de Michel Temer, 2 anos em que a gente vê esse governo e muitos de seus ministros e aliados chafurdando na areia movediça da corrupção e da crise. Quanto mais eles se mexem, mais afundam. Mas, apesar disso, Temer parece viver numa realidade paralela. Ele acha que está tudo uma maravilha. O slogan da nova campanha do governo diz: no fundo, você sabe que melhorou. Daniela, melhorou? Foi bom pra você? Foi bom pra você? Ai, acho que o governo tem... O governo pode ter um certo grau de autismo, mas... Esse é o melhor. Eu não sei nem se chega a ser um eufemismo, né? Mas já adorei, vai. O governo pode ter um certo grau de autismo, mas assim, a rejeição ao presidente Temer, ela é tão forte e ela está tão presente em todas as camadas do eleitorado, que por mais que ele diga que no fundo a gente sabe que melhorou, ele tem consciência que se melhorou as pessoas não perceberam. E ele chega agora para completar seus 2 anos de governo, foi até uma coisa bem... eu confesso que eu fiquei um pouco comovida, porque ele fez um ato no Palácio do Planalto para celebrar os 2 anos de governo. Não tinha o presidente da Câmara, não tinha o presidente do Senado. Só ele falou, 40 minutos, os ministros estavam fazendo desenho no balanço do governo. Foi uma coisa assim, então, é muito sintomático de um presidente que chega na véspera da eleição, sem força para disputar um segundo mandato, para disputar a reeleição, e muito cambaleado, com muita dificuldade, sequer de poder indicar alguém que possa defender o que ele fez. Você acha que ele está isolado? Ele não chega a estar isolado porque uma característica do Temer ele é extremamente hábil nessa negociação com o Congresso. Tudo que a Dilma não era para negociar com o Congresso, ele é. Então, ele é aquele presidente que sabe o nome de todos os deputados, do deputado do Piauí ao deputado do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de São Paulo, vai chegar lá, ele vai saber pelo nome, quais partidos andaram, como é que estão as emendas, ele conhece tudo. Então, ele tem ainda uma capacidade de articulação nessa micropolítica. Agora, ele está isolado da sociedade, que é o pior tipo de isolamento que um político pode ter. Então, isso que você falou é interessante, porque essa solidão do presidente, mesmo sendo ele um cara articulado com o Congresso. Quer dizer, o que mostra que a popularidade dele realmente... isso que a Daniela falou é muito importante. Não tem o que ele faça, que às vezes até melhora aquela história do FGTS, aquilo injetou um dinheiro na economia que foi importante. A gente teve uma retomada momentânea ali que as pessoas acharam até... Mas era o Temer. Então, se vem do Temer...
ninguém acredita que possa ser alguma coisa boa ou que possa... Agora deve ter uma caveira de burro enterrada embaixo dessa cadeira, né? Porque a Dilma também era isolada. Mas é que são motivos diferentes, né? A presidente Dilma, ela tinha muita dificuldade em lidar com Gente, o cotidiano da política. Tem uma cena muito engraçada. Na véspera do impeachment, os deputados que tentavam fazer com que a Dilma permanecesse no cargo levavam grupos de parlamentares, especialmente do Nordeste, que é uma região onde o PT tem muita força até hoje, para que ela pedisse o voto deles, né? Porque, vocês lembram, precisava de 171 votos para que ela não caísse. Era pouco, é pouco. Com 171 votos, ela aprova muito pouca coisa, mas conseguiria ficar no cargo. Ela não sabia o nome dos parlamentares. E os deputados saíam de lá irritados. Falavam, pô, ela vem pedir meu voto e não tem o cuidado de descobrir meu nome. Isso diz muito sobre como ela lidava com o Congresso. E o Temer, por sua vez, tem uma relação... Ele já foi presidente da Câmara 2 vezes, conhece aquilo ali como a palma da mão dele. Mas é o que a Mara estava falando. Tem um marqueteiro que foi fazer umas qualis, fez até umas qualis para o MDB, né? Que é PMDB, MDB, enfim, chame como quiser. Nada de bom cola nele. Ele virou um teflon... ao Ao contrário do que era o Lula no passado. E o que é feito vira piada, né? Porque colocar ele ali meio blogueirinho, com aquela menina falando das séries preferidas, aquilo ali foi... Você olhava para aquilo e falava, não estou acreditando no que estou vendo, a gente tem um né? vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Senhor presidente, agora eu vou pedir para o senhor deixar um recadinho aqui para a galera que segue a gente no Twitter, os nossos internautas, os nossos jovens brasileiros. Manda um alô para eles. Otimismo, viu? Otimismo, especialmente da juventude. Nós dependemos muito da juventude. Estou dizendo uma coisa que é muito óbvia, mas é verdadeira. Não é muito, né? Quando eu era muito jovem, eu acreditava muito no futuro. Eu quero que vocês acreditem no futuro, especialmente no futuro no Brasil, porque o Brasil depende de vocês. Ele não tem amigo também, né? É isso que eu ia falar Ele não agora. tem amigo. Ficou muito claro quando ele falou que ele estava assistindo Casa de Papel, né? Que é aquela série sobre um roubo de banco, né? Sendo que um dos melhores amigos dele, ou companheiros dele, tinha caixas de dinheiro dentro do apartamento dele. Foi preso por causa disso, inclusive, né? Então ele tá meio sem amigo, né? Não está sem amigo, inclusive, para dizer para não fazer isso. Exatamente. Né? Presidente, não faça isso. E vem cá, agora o MDB vai lançar o Henrique Meirelles candidato. A expectativa é que lance, porque lembre-se, é MDB. Com o PMDB, com o MDB, você nunca sabe nem qual que é o nome do partido. A expectativa é essa. O que está acontecendo? Os candidatos, deputados e senadores que vão disputar a reeleição precisam que o partido tenha um norte. Eles querem se distanciar ao máximo do Michel Temer. E o Meirelles, apesar de estar no MDB e de ter sido ministro da Fazenda, ele não traz... As pesquisas deles dizem, pelo menos... frescor. Não, nem o frescor, nem a rejeição. A rejeição ao Temer não colou no Meirelles. Então, tem uma pressão crescente, contínua, dos deputados e dos senadores para que o Temer diga de uma vez que não será candidato e que o nome do MDB na eleição vai ser o Meirelles. Favas contadas de que em outubro ele vai estar lá na urna? Não, porque o MDB daqui até lá pode decidir retirar a candidatura para apoiar um outro candidato. O presidente Temer pode fazer uma avaliação que está, sim, no radar dele, de que ele vai perder muita força política se retirar do jogo logo agora. Ele fica sem ter como café no bule, né, digamos assim, porque já vai ser um player... Não, política é projeção de poder, né? Se ele agora já disse que não vai estar lá em 2019, não vai tentar estar lá em 2019, ele deixa de projetar poder. Ele está pesando isso, mas a tendência é de que sim, amanhã, o MDB, na terça-feira, 22, vai fazer um evento para apresentar suas propostas e já deve sair dali o nome do Meirelles com mais força. Havia uma expectativa, tanto do Meirelles quanto do Temer, de que a economia fosse dar uma decolada forte
E aí pronto, aí muda tudo de figura, porque o bem-estar das pessoas melhora, né? E aí vem essa Eu popularidade. tô esperando essa melhora já faz tempo, né, Mara? Você Mas mesmo... que não aconteceu. Havia, principalmente quando houve a liberação do FGTS, as famílias estavam muito endividadas, conseguiram reduzir esse endividamento com esse dinheiro. Houve um dinheiro para atividade, enfim, o crédito aumentou, as pessoas começaram a consumir. Então, você vê claramente uma recuperação e um otimismo, mas depois para, porque o emprego não acompanha. O presidente não pode, ele para de articular com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência, porque ele tem que cuidar dele, porque vem aquela série de escândalos e aí ele começa a articular para se proteger e não, enfim, esquece-se a reforma. E aí os agentes econômicos ficam pensando, e aí a economia começa a arrefecer de novo. Mas, Daniela, o MDB vai estar no governo, independente do governo que for, né? Porque o MDB ele chegou antes dos índios, antes dos portugueses aqui, e vai continuar depois que o país acabar, né? O MDB tá aqui, né? É isso. Vai passar tudo e ele vai continuar aqui. Então ele vai estar no governo, né? Um de nós aqui, inclusive, é filiado ao MDB, a gente não sabe quem. Mas exatamente. ele tá aqui. Veio junto com a tua certidão de nascimento, você não sabe bem por que tá lá. Nem ele sabe, Mas eles vão estar no governo de algum jeito. Né? Claro, não só eles, né? Essa estratégia de sobrevivência do PMDB, ela acabou sendo replicada e resultou aí numa figura super contemporânea da nossa política, que é o Centrão, né? O Centrão foi capitaneado, criado pelo Eduardo Cunha, né? Que agora está preso e é do PMDB, ex-presidente da Câmara, Eduardo Ele Cunha. É do Centrão de Bangu, né? É o outro que é uma dissidência do partido agora. Esse Centrão é um grupo de partidos ali, partidos médios e pequenos, que se juntam e eles têm a maioria. Então não tem governo que consiga fazer qualquer coisa sem o Centrão. É um MDB ampliado, digamos assim. Agora, o PT, do outro lado, insiste na ideia de que o Lula vai ser candidato. E vai insistir com isso até os 47 do segundo tempo. 17 de setembro é a data limite, porque 17 de setembro é o último dia que você pode substituir um candidato. Tá, e ele não será candidato, né? E aí? Qual a estratégia do PT? O que você acha que eles vão fazer? O PT vai levar... Os petistas que defendem a manutenção da candidatura do Lula dizem que seria quase um suicídio para o partido tirar ele agora, porque o eleitor do PT, e o PT tem um eleitorado... A gente precisa entender que o Lula está preso há mais de um mês e ele continua com 1/3 do eleitorado na mão. Isso é muito engraçado. Outro dia eu estava vendo um programa de vocês falando sobre os comentários, né, que as pessoas não estão super radicais. Na coluna eu vejo muito isso. Você faz escreva um abre de coluna sobre o Lula, sobre o PT, no dia seguinte vem, você não deixa as pessoas esquecerem. Se a gente não falar do Lula, o Lula vai continuar lá. E ele continua tendo 34% dos eleitores declarando voto nele. Então, o que o PT diz? O PT diz que tirar o Lula da campanha agora seria quase um suicídio, porque você não coloca um candidato que tenha peso minimamente parecido com ele. Não existe esse nome nem no PT, nem em outros partidos, porque a gente vê que o segundo colocado, que é o Bolsonaro, tem 19% nas melhores colocações. E que o eleitor do Lula, ele está machucado com a coisa da prisão. Então, que nesse momento, tirar o Lula soaria quase como uma traição a ele. Fala, pô, o cara tá preso, tá lá, e aí vocês vão rifar. Como se o partido estivesse traindo ele. Então, o Lula, ele vai ser o maestro dessa substituição. Ele vai dizer o tempo em que ela vai acontecer e vai ditando ali como o PT deve proceder, de dentro da cadeia mesmo, que é o que ele está fazendo. Toda semana ele se reúne com 1 ou 2 petistas, às quintas-feiras, e saem dali as diretrizes de como o partido deve levar essa coisa. A disposição hoje dele, ele já deixou muito claro, de que ele é candidato e ele não quer discussão de plano B. Quando chegar um momento, trabalha-se hoje com 3 nomes. Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que é muito pouco conhecido ainda, especialmente no Nordeste, então demandaria uma força do Lula de transferir votos que ninguém sabe se ele vai ter dentro da cadeia. O Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que esse sim já é mais conhecido na região, mas tem problemas mais graves do que o Haddad com a Lava Jato, foi recentemente vítima alvo de uma busca e apreensão.
E o chanceler Celso Amorim, é um nome que aparece, Mas ele já está confirmado como candidato a governador do Rio. mas, de novo, até 17 de setembro você pode trocar isso. E os outros dois nomes que você falou, o Haddad e o Jacques Wagner, nem estiveram lá com um holofote apontado para eles no grande ato lá no ABC. O Jacques Wagner não foi, o Haddad foi, mas Então, ficou atrás, super escondidinho. coadjuvante, com o Lula falando E do uma bolso da aliança Manoel. da esquerda em torno de algum nome tipo Ciro? Ciro com Haddad, por exemplo. O que você próprio fala Ciro, muito. ele tem dito que acredita muito pouco nessa hipótese, exatamente por isso, porque o PT precisa de um nome disputando a presidência para poder fazer bancada. Qual que é o... Exatamente. qual Eu que é acho o- que tem um foco do PT de fazer bancada, é Isso. importante. Porque qual que é o 13, que é o número do PT tradicional, o cara pode votar 13 só na legenda, o voto na legenda, para todas as... E o PT tem um voto de legenda tradicionalmente muito forte, que é o quê? O cidadão chega na hora de escolher um deputado federal, ele vai lá e digita o 13, e aí a Justiça Eleitoral distribui isso proporcionalmente entre os candidatos do partido. Então, eles querem ter alguém, um candidato à presidência forte, que puxe uma votação para eleger uma bancada numerosa. Por quê? Dessa bancada, ou do tamanho da bancada hoje, você calcula quanto de dinheiro você vai ter do fundo partidário e quanto de dinheiro você vai ter desse fundo eleitoral. Ou seja, se os caras não tiverem um bom desempenho agora, em 2020, certo? Quando a Sim, gente a vai próxima ter eleição para prefeito, eles vão fazer uma eleição na penúria. Então, é por isso que eu acho muito difícil que eles façam uma aliança já no primeiro turno. Faria no segundo. No segundo, com certeza. Tem uma disposição de composição. Bom, quem está com a vida política e pessoal complicada também é o Geraldo Alckmin. O que você tem a dizer sobre isso, Dani? Vai. Dani, estamos todo mundo aqui, ó. A gente está aqui vampirizando você. Tem Cara. dizer que ele está com a vida complicada. Cara, a vida do Geraldo Alckmin está muito complicada. É verdade. Assim, ele é um tucano, é o tucano dessa eleição, e ele está partindo do pior patamar que o PSDB já lançou um candidato desde 1998. Se a gente vier para cá, depois que o PT chegou, que o Lula venceu em 2002, ele está pior do que o Serra em 2002, pior do que ele próprio em 2006, pior do que o Serra de novo em 2010 e pior do que o É uma AS em proeza. 2014. Ele é pior do Eu que vi na ele pesquisa próprio. do Datafolha, na espontânea, ele não chega a 3%, 4%, alguma coisa assim. Não, é na muito- estimulada, ele bate 5 Pois é. algumas vezes. E depois Quando de ter você sido numa estimulada governador. bate 5 é ruim em qualquer... É estimulado com alguém te beliscando. E se você votar no Alckmin, alguém te belisca. Não, tá bom, eu voto no Alckmin. Com muita insistência, né? Colocando Então, o nome ele é um dele ali. candidato, no momento que o partido está super fragilizado, porque essa coisa da delação da JBS quebrou o Temer, mas também quebrou o Aécio Neves no meio, né? Aham. Foi gravado lá pedindo 2 milhões para o Joesley, que ele disse que era para um empréstimo e o cara disse que era propina e o Supremo vai dizer o que é, ou a Justiça de Minas, que é o que eu acho que ele está torcendo mais para que aconteça. Mas essa coisa também quebrou o PSDB. Ele vem no momento que o partido está super desgastado e que uma parte do eleitor conservador, digamos assim, que é um eleitor que votou no PSDB, optou pelo PSDB para se contrapor ao PT nas últimas eleições, está olhando para outros candidatos, muito especificamente para o Jair Bolsonaro e para o Álvaro Dias, no Sul, que é um ex-tucano e que em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ele está comendo o eleitor do Alckmin, tá pegando tudo para ele. Esse cara está pontuando 5% nas pesquisas. E são 5% que certamente são votos tucanos. Alguma chance do Meirelles entrar nessa brincadeira ou não? Sim, esse é um outro problema, né? Porque esse eleitor, digamos, mais preocupado com a estabilidade econômica, um eleitor que gosta do discurso de responsabilidade fiscal, que sempre foi um discurso dos tucanos, vai encontrar ali um outro personagemzinho, um outro bonequinho que vai estar entoando isso e com o histórico agora, né? Porque pegou realmente a pior recessão da história. A Mara pode falar disso com mais propriedade. Agora, num dos primeiros programas que a gente fez aqui, a Cristina Serra estava aqui, o Gabriel estava ali, e a gente estava falando sobre o PSDB, Geraldo Alckmin, e eu perguntei para eles, vem cá, e o Dória? Não tem chance? Não, não vai. E tá botando a cabecinha para fora de novo, não? Não é nem ele, é que a situação do Geraldo tá tão ruim que voltaram a falar no Dória.
Quando o Dória pegou, depois de 1 ano e meio de prefeitura, e falou, cansei desse brinquedinho, vou virar governador, depois de ter dito, assinado papel, gravado filme, toda aquela coisa, não, vou fazer os 4 anos e tal, saiu para ser candidato a governador, estava meio já acertado que ele, quando tentou ser candidato a presidente, queimou o filme com o Alckmin, que era o padrinho dele, e queimou o filme com os outros partidos, porque política é assim, se o cara fala que vai fazer alguma coisa para o eleitor e faz outra, eles entendem. Mas se o cara fala para o político, fala para você que vai fazer tal coisa e não faz, você fala, esse cara aí não é de confiança. Foi meio isso que aconteceu com Dória, dentro do PSDB e nos outros partidos que se aliam ao PSDB. Agora, eu acho impressionante o Alckmin, com tanto tempo no governo, ele é o governador do maior estado, enfim, e não conseguir uma projeção um pouco maior. Carisma, né? Um carisma, é Tem impressionante. um carisma de um acidente de carro, né? Mas é verdade, você olha pra ele e você... É impressionante isso. Né? Os tucanos ficam muito alarmados com um dado especificamente que diz muito isso que você está falando agora. Ele saiu do governo, o Datafolha foi avaliar o que as pessoas tinham achado do governo dele. Ele tem 36% de ótimo e bom. E ele não chega à metade de intenção de voto no estado disso. Então, assim, mesmo as pessoas que gostam da gestão dele, que falam, não, ele fez um bom governo, estão querendo votar em outra pessoa. Eu achei interessante, o Matias Alencastro escreveu um ótimo texto ontem na Folha sobre o Macron, né? Aí tem um momento o que seria um Macron brasileiro, daí ele conta um pouco a historinha do Dória, quando vai para Paris, para forjar ali um encontro, que era um encontro que não tinha nada de oficial, e diz que entre os diplomatas franceses, o Dória foi classificado como um Berlusconi sem o bunga-bunga. Aí eu fiquei imaginando uma chapa Alckmin, né, que é o picolé de limão, com o Dória, que é o Berlusconi sem o bunga-bunga, seria uma tremenda chapa, né? Isso está sendo cogitado. Chapa quente. Tem vários consultores do PSDB que falam, não, vamos fazer essa chapa pura, porque o Dória é bom de campanha. O Dória é quase que Mas o Dória só funcionaria se ele fosse frontman ali, acho que de bunga-bunga vice. funcionaria, vice né? agrega muito pouco. Historicamente, eu nunca vi ninguém falando, não, vou votar nesse cara porque o vice dele é bom. Se bem que pelos últimos anos de Brasil é bom prestar bastante atenção em quem é o vice. Nas mesas de bares, bancos de igreja, nos almoços de família, até nas surubas, o assunto da semana foi o casamento do príncipe, ok? Mas o dólar também. O bicho disparou. Acumula valorização de mais de 10% no ano. Afinal, de quem é a culpa? Do Trump ou dos candidatos à presidência aqui no Brasil? Mara, que sabe tudo de finanças, vai poder me dizer assim. Que sei dizer quanto que vai o dólar Eu no final. consigo ir pra Disney em outubro bem, tranquilo? Você vai ao Você Porto consegue Seguro. tudo, talvez você consegue tudo. Mas vem cá, fala do dólar pra mim, vai. Eu quero usar seus poderes de vidente aqui, vai. Primeira coisa que é importante falar do dólar, o mercado de câmbio foi feito para humilhar os economistas, né? Por quê? Porque ninguém prevê. Ninguém consegue prever para onde vai essa moeda. Enfim, você tem gestores profissionais. Então, é muito interessante porque as pessoas acham, quando o dólar começa a subir, elas, vou comprar dólar. Então, comprar dólar não é investimento. Comprar dólar e levar para casa não é investimento. Você pode ter uma surpresa bem desagradável. Então, se você quer investir em dólar, você procura um gestor profissional. E temos no Brasil gente boa que opera câmbio, fundos, multimercados que operam. Agora, se você tem dívida em dólar, se você quer viajar para a Disney, se você quer viajar para o exterior, é importante você fazer um hedge. O que é isso? É uma proteção. E é simplesmente escolher um fundo cambial e botar o dinheirinho ali nesse fundo cambial, porque ele sobe ou ele desce, você vai estar protegido sempre. Importante isso, porque eu lembro que no final da âncora brasileira, da âncora cambial brasileira, você tinha muitos contratos no Brasil em dólar, financiamento de carro, porque como o dólar tinha uma âncora, o dólar preso ali, não podia variar, então era muito barato você fazer financiamento em dólar. E véspera dessa âncora, nos jornais, todo mundo falando, os analistas falando, essa âncora vai ter que acabar, enfim, vai ter que sair, não dá mais, você estava tendo um ataque especulativo no país e tal. E as pessoas, e a âncora desfez e tinha gente fechando contratos em câmbio na véspera. E aí teve uma série de processos na justiça. Por quê? Porque a dívida deu um salto. O dólar saiu de 1 e foi para 2, 3, 4 e aí a dívida do cara dá um salto. Então quem tem dívida, quem tem filho no exterior, quem comprou um apartamento em Miami, está pagando ali prestação, cuidado.
porque esse dólar vai... Então, respondendo a sua pergunta sobre de quem é a culpa é do Trump? A culpa é dos candidatos? A culpa é dos dois. Tem economista que acha que é mais de um lado e tem economista que acha que é mais do outro. Agora, é certo que a campanha eleitoral ela vai fazer esse câmbio oscilar bastante. Eu conversei com analistas que falam, olha, se o Ciro disparar nas pesquisas, esse dólar vai a 5. Sério. O que é interessante... E Bolsonaro, a mesma coisa. A mesma coisa. Vai E o pra Bolsonaro 12. é a mesma coisa. Porque a campanha eleitoral no mercado financeiro já começou. Começou agora. Então, e você vê isso nos ativos, você vê isso inclusive no comportamento do Banco Central de ter mantido a taxa, né? Era esperado que ele fosse ter mais um corte, ele manteve. Por quê? Porque está com medo. Tem Ele tá algum, com medo do algum dólar. pré-candidato aí que, se for bem nas campanhas, a tendência é que o dólar caia? Eu ia perguntar a mesma coisa. Tem, o Alckmin. Mas olha, muito cuidado com isso, porque é o seguinte, por exemplo, essa coisa do Ciro, de que o dólar vai a 5, é interessante porque o coordenador de programa econômico dele é o secretário de Fazenda do Ceará, Mauro Benevides Filho, que já passou, inclusive, por governos tucanos, que é um secretário reconhecido, inclusive internacionalmente, pela política fiscal dele. Ele é um cara que cuida bem. O Ceará está entre os estados, tá, com as melhores contas. Então, mas isso é uma boa questão. Então, por que o Ciro seria esse cara que jogaria... O Bolsonaro eu entendo, porque é um candidato de um caráter explosivo, literalmente. Mas o Ciro é também por esse humor dele, pela bravata dele, pelo que ele fala. Porque quando você olha, ele tem um coordenador de campanha que do programa econômico que é visto e tido como um cara muito sério. O mercado gosta dele. Mas coisas que são importantes, que o governo aprovou e que o mercado ama, tipo a reforma trabalhista, ele lasca o pau, o Ciro Gomes. E mesmo a reforma da Previdência, o Mauro Benevides fez isso no Ceará. Ele fez uma reforma na Previdência no Ceará, na Previdência do Estado. Ele conseguiu avanços importantíssimos. O governo do Ceará é um governo petista e teve um governo do PSDB e era ele o secretário. Então, ele é um cara que tá... Então, assim, a questão do dólar, ele vai oscilar, mas muita atenção com isso pelo seguinte, qualquer que seja o candidato, nós estamos numa situação fiscal que, diga o que ele diga, o candidato, para ele se eleger, inclusive, ele vai ter que mostrar. Por quê? Porque senão ele destrói o país. Porque nós esticamos muito a corda fiscal. A questão do dinheiro no país hoje é uma coisa muito séria, nos recursos. Então, é o que aconteceu, por exemplo, quando o Lula foi eleito, que teve que... O que aconteceu na época? Teve a carta aos brasileiros, porque o mercado começou a estressar, o dólar foi a 4. Na época da primeira eleição do ex-presidente Lula. Teve a carta aos brasileiros e logo depois de eleito, quem que ele apresentou para o mercado? Meirelles como presidente do Banco Central. Aí o povo acalmou. Isso vou fazer uma parte rapidíssimo, porque o repique do dólar foi uma coisa que os aliados do Temer disseram já no final de semana, que fez ele falar, não, chega de brincadeira. Porque ele sentiu a tensão e ele sabe que o Meirelles, como a Mara falou, é um cara que tem muito cartaz no mercado. Então, seria uma forma de dar uma sinalização para os investidores, para os donos do dinheiro, que o governo não vai ficar de brincadeira, que ele não vai ficar sacrificando o país para tentar fazer um joguinho eleitoral e aí entraria o Meirelles. E nesse momento, você tem no mercado externo o juro americano subindo, o Trump com protecionismo. Ainda bem que tocou meu alarme. Desculpa, gente, era o alarme aí, não teve como deixar no silencioso. Enfim, você tem a situação externa que também pressiona o dólar. Você tem uma subida nos juros americanos, isso faz com que os investidores voltem para os investimentos, saiam dos mercados emergentes e voltem para os Estados Unidos. Então, não dá para brincar muito com essa história. Bom, a história que se repete. Um atirador abre fogo dentro de uma escola americana. O último caso foi no Texas. 8 alunos e 2 professores foram mortos por um estudante da Santa Fe High School. Cresce nos Estados Unidos um grupo de pessoas que acha simplesmente que esses tiroteios não passam de uma encenação, um complô fake news. Quer uma prova? O relato de uma vítima de 17 anos. Nessa entrevista que circula na internet, a adolescente olha para baixo quando descreve o que aconteceu dentro da escola. Para os conspiradores, não há dúvida. A jovem é uma atriz e olha para baixo para ler um roteiro. E quem seria o mentor dessa farsa? A CIA.
numa campanha contra o direito constitucional dos americanos de ter uma arma de fogo. E o principal propagador da ideia é o canal InfoWars, de extrema-direita, que soma 20 milhões de views por mês. Eles dizem que a imprensa faz parte da encenação. Marilis, como faz para combinar com tanta gente, né? Você tem que combinar não só com a imprensa, mas com atores, um elenco, um roteirista e com... E a história não vazar, Os né? Não, paramédicos. e sobretudo com as vítimas. Você tem que combinar com a família das vítimas, com o luto de tanta gente. É um absurdo, né? Mas eu acho que hoje, com a internet, você acaba juntando muitas pessoas que conspiram pela mesma loucura. Então, tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem que nunca foi à Lua, que o que aconteceu no 11 de setembro foi... Tem várias ideias aí sobre o que aconteceu no 11 de setembro. Mas é uma loucura realmente, porque você envolve aí adolescentes, famílias... Isso tem acontecido com uma frequência enorme. Eu acho uma loucura que alguém possa realmente acreditar que isso é armado. Não, eu lembro que antigamente perguntavam para mim assim, você gostaria de criar seu filho aqui no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é muito violento e tal. E eu brincava, isso é uma piada. Eu dizia assim, bom, no Rio de Janeiro eu acho muito mais seguro do que meu filho crescer em São Paulo, porque se uma criança, um jovem, né, resolve ser neonazista, em São Paulo é tão grande que ele vai encontrar um grupo de 10 neonazistas, ele vai... No Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é muito menor, então não tem neonazista. Então, se ele quiser ser neonazista, imagina um cara que cresce em Bangu e resolve ser neonazista. Ele tá ferrado, vai morrer com posição fetal, com um punho na boca, num calor de 40 graus em Bangu, querendo ser neonazista, não vai ter. A internet é um pouco isso, né? Porque essas pessoas, elas se encontram em nichos perigosíssimos. Você lembra que a né? gente falou aqui tem umas 2 semanas dos incels? Que Lembro. são aqueles homens que estão se organizando em grupos na internet para pregar o ódio às mulheres e até, enfim, Porque alguns eles não deles... comem ninguém. Exatamente, porque alguns deles até já se envolveram aí na morte de pessoas. É a mesma coisa isso. Hoje você vai lá, você dá um Google, você vai encontrar gente que acredite nas maiores bobagens do mundo. E vai encontrar gente, inclusive, dando muitas justificativas que vai fazer com que você realmente acredite naquilo. Mas tem uma mudança, eu acho, em relação, tipo, né? Acho que o exemplo clássico disso é a morte do Kennedy, né? Que criou milhões de versões. O próprio filme do Oliver Stone é uma das versões aceitas ali. Eu acho que o que a gente tem hoje é uma espécie de fanatismo da informação, no sentido que essas pessoas, elas não estão criando essas teorias por conta própria. Elas estão sendo alimentadas por um site como esse, que a gente mostrou aqui, e aí esse é a única fonte de informação que ele acredita. Então ele cria uma espécie de fanatismo em relação a essa fonte de informação, e tudo que está fora dessa fonte é mentira. Eu não aceito, entendeu? Você precisa ter esse legitimador. É um imbecil, é um fascista, é o pior tipo de gente, mas eu confio nele. O resto não me serve. É uma coisa que se chama viés da informação. Isso é bastante estudado. Você começa a se informar, você não começa a se informar, você, na verdade, começa a procurar informações que corroborem aquilo que você já acredita. Então, é isso que você falou. Você começa a se informar só a partir de determinados veículos que vão dizer aquilo que você quer ouvir ou quer ler. O que é muito perigoso, né? Porque você vai cada vez mais entrando dentro de uma bolha e para sair dali é bem... Essas redes terroristas, elas recrutam muitos meninos pela internet. A internet claro. ajudou muito a recrutar a gente. Mas Porque... com muita capacidade de comunicação, né? Não é tosco. convencimento. Você vê o Estado Islâmico, os vídeos são feitos, tem equipe fazendo aquilo, não é? Grua. Tem grua. Tem grua. Pois é. Não é, tem drone, né, fazendo É coisa. um absurdo. É. né? Os vídeos do Estado Islâmico, eu fico absolutamente chocado. Eu vi para dizer que eu... E quando eu assisti, eu fiquei... não dá para aquilo existir do jeito que é, assim. Os caras, eles executam pessoas com um esquema de Projac. É um espetáculo tenebroso, enfim. Mas Tem uma coisa nisso tudo que eu acho que liga todas essas coisas que a gente está falando aqui, que é sempre um ataque muito pesado à mídia, à imprensa, aos veículos, digamos assim, as pessoas, não só veículos tradicionais, mas a todas as pessoas que se dispõem a apurar e levar informação. Como agora, por exemplo, a imprensa teria uma combinação, uma farsa armada pela imprensa junto com a CIA para poder dizer, para poder
proibir armas e tal. Isso é uma coisa que a gente foi deixando crescer, acho que nós jornalistas, a gente também tem um pouco autofágico, né? A coisa da competição na carreira, ela faz a imprensa ser um pouco autofágica. E a gente chegou num momento que, para mim, é muito perigoso para quem gosta de informação, para quem trabalha com informação e para quem sabe que informação é, de fato, poderosa. Esses caras que disseminam fake news para ganhar dinheiro e para convencer gente, eles já entenderam que informação é poderosa. Inclusive a informação que é, principalmente a informação que é mentira. Porque é isso, o cara não gosta de... O nosso trabalho é incomodar. O nosso trabalho é incomodar. E esse cara que vende a fake news, ele descobriu o jeito mais legal de trazer um monte de pessoas para o seu lado, que não incomodando ninguém. Você fala só para quem pensa como você. Vamos para o próximo assunto. A mulher acorda e sente que está sendo penetrada. Óbvio, sem consentimento e pelo próprio marido. Qual é o nome disso para você? Em entrevista ao jornal O Globo, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, disse que isso não é estupro e que quem já foi casado sabe disso. Cacai estava na defesa de Roberto Caldas, ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, acusado pela ex-mulher de agressão, ameaça de morte e estupro. Quem aqui é ou já foi casado? Sou casada. Isso para vocês é estupro ou não é estupro? Para mim é. Estupro. Mara? Para mim é estupro, com certeza. Estupro também. E aí? Da onde vem esse... Olha, essa opinião do Cacai nem é uma coisa tão... Apesar de quando você lê, você fica muito impressionado, nem é uma opinião só dele. Tem vários juristas, Antônio, que acham que estupro envolve violência ou coação. Então, isso é uma coisa que ainda divide muitas opiniões, né? Se parte dos juristas acredita isso, para outros é muito claro que estupro é qualquer ato sexual que é feito sem consentimento da outra pessoa. Até 2014, e esse caso que a gente está falando especificamente, ele nem é uma exceção. Até em 2014 tem uns dados do IPEA que mostra que 10% dos casos de estupro eram cometidos por maridos e namorados das vítimas. A gente tem aí também 6% de ex-maridos e ex-namorados que cometiam isso. Então, assim, a legislação também está um pouco frouxa para determinar o que é estupro e o que não é. Para você ter uma ideia, até 2005, o Código Penal previa que se o estuprador casasse com a vítima, ele podia ser perdoado. Aí você vai pensar assim, não, mas como que isso poderia acontecer? Isso acontecia sim. Loucura, Muitas né? famílias tradicionais que acabavam obrigando essas mulheres que eram vítimas de estupro a casar com os estupradores. O Código Penal ele permitia isso, né? Que o cara casando fosse perdoado. E a lei também ela é muito vaga, né? A lei de estupro, se eu não me engano, ela diz assim, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Não seria muito mais fácil falar, olha, estupro é qualquer tipo de ato sexual sem consentimento, né? E nessa questão, o Nexo publicou uma matéria muito boa sobre isso. Ele ouviu vários juristas falam exatamente isso. E coloca que não é só o Código Penal, tem o Código Civil. Sim. Que também traz uma interpretação sobre isso. Enfim, então, é exatamente o que você falou. Existem os juristas que a interpretação, o entendimento difere muito de jurista para jurista. Não, eu só fiquei com a impressão, nesse caso, que a coisa só chegou... O estupro foi a ponta final da história, porque a questão da agressão que encaminhou o resto. Se ele fosse, hipoteticamente, esse marido... não vou falar apenas, entre aspas, estuprasse a mulher, não chegaria a essa questão, a esse debate, entendeu? Foi as agressões que são muito mais visíveis, de fora, verbais e físicas, né? Que você consegue ver de fora, que chama atenção para o resto. É isso que eu ia falar, porque a história do sexo, enquanto a pessoa está dormindo, ela tem... a pessoa que está dormindo nunca está permitindo, né? Então, parte dessa premissa. Mas é que esse casal já tem um histórico de agressões, então isso, na verdade, configura mais uma agressão. Mas quando o casal tá bem e tal, e tem aquela coisa da surpresinha de manhã, e aí?
Isso não é... Não... Então, mas eu acho que nesse caso é bem diferente, porque bem ela diferente. fala, inclusive, que ela tomava remédios ela para tava dormir. dopada. Então, ela estava inconsciente, ela não estava só dormindo. Não é aquela Sim. coisa do sexo de manhã que vem um ou outro, porque isso pode partir tanto de homem como de mulher, e você fala, agora não tô afim, ou quando você vê o negócio já está acontecendo, e acontece, e ambas as partes estão satisfeitas. Como Nesse diria caso... Celso Russomano, né? Estando bem para ambas as partes. Tudo bem. Nesse caso, ela estava inconsciente. E tem um outro ponto nessa situação toda que eu acho que é importante. Essa mulher, ela fala que ela não sabia que aquilo era estupro. Que é o que acontece com a maioria das mulheres que entram num casamento e acha que o sexo é Obrigação. obrigação. É. Então, muitas vezes a mulher vai lá e fala pro seu marido ou pro seu namorado, eu não tô afim, e o cara, mais um pouquinho, nananá, prende um braço ali, prende um braço aqui, afasta ali. E quando a mulher vê, ela está numa relação sexual que ela não queria. Isso é estupro. E a mulher desse juiz, ela fala que, na verdade, ela demorou muito tempo para entender que o que estava acontecendo com ela era estupro. Agora, a violência eu ouvi alguns, eu só ouvi alguns, uns dois, porque depois não dá para você ouvir, porque é tão constrangedor, é tão violento mesmo. A forma como ele fala com ela, xinga, grita, mentirosa, vaca, não sei, muitas coisas. Isso é uma violência. Isso, as mulheres casadas, muitas não percebem o quanto estão sendo abusadas e violentadas nisso também. Que é um assédio moral. Que é o assédio moral. Existem estudos lá fora, na Austrália até chegou a ser feita uma lei sobre isso, por exemplo, de abuso financeiro contra mulheres. Em geral, você acha que abuso financeiro com a mulher é a mulher que casa com um garotão e banca ele. Não, isso não é abuso financeiro. Ela banca quem ela quiser, dá presente que ela quiser, faz o que ela quiser. O abuso financeiro é a mulher que não trabalha, está em casa, cuidando dos filhos, o marido trabalha e acha que o dinheiro é só dele, não é da família. Aí ele chega em casa e fala, cadê as notas? Não sei o quê, você gastou muito dinheiro. Isso é abuso financeiro. E isso é grave. Porque a mulher acaba se tornando refém daquela situação. daquela situação poxa, tá combinado que ela cuidaria da casa e dos filhos, né? E o homem acha que é dono da mulher. Né? O homem acha que... Diz que as mulheres grávidas são as que mais sofrem abuso financeiro. É um absurdo. Realmente. Pois é, mas hoje, por exemplo, com a Maria da Penha, você já pode procurar socorro, mesmo que você esteja sofrendo um assédio moral dentro de casa. Isso você pode fazer. Mas a questão é que muitas mulheres não se dão conta ainda da violência que sofrem, ou a violência verbal, ou a própria violência sexual, então... A gente falou com a Eliene, não foi? Com a advogada do Roberto. E o que ela falou para você? Tô aqui com a resposta dela, peraí. Ela fala o seguinte, é a resposta do advogado desse caso do Roberto Caldas. Fala o seguinte... Porque, só para fazer uma parte, que o Cacai saiu do caso logo depois, né? Isso, exatamente. Super feliz. As questões familiares que envolvem o Dr. Roberto Caldas, sob os cuidados do nosso escritório, estão submetidas ao Poder Judiciário e, em razão da matéria, como ocorre com todas as demandas de direito da família, são protegidas pelo segredo de justiça, o que nos impede de responder quaisquer questionamentos fora do contexto judicial. É a resposta do advogado. Mas isso vem sendo amplamente Ele próprio já falou, debatido. Ele deu entrevistas para falar, o Roberto Caldas, né? Isso. Tem um contexto que ele cita muito, já que a advogada não quis falar, a gente pega pela memória o que foi que ele falou. Nas entrevistas dele, ele cita muito o fato de que ele foi gravado durante 6 anos. E é verdade, a ex-mulher diz que gravou ele durante 6 anos. Pedaços de conversas, de discussões e tal. E ele usa isso como indicativo de que a relação já era... Isso já é uma prova de que a relação era muito ruim de ambas as partes, digamos assim. Ele acusa ela, acusa inclusive, de ser uma mulher violenta. Que ela era uma mulher violenta. Ela tem um processo que prescreveu. Ela é acusada de ter agredido um ex-companheiro, ter jogado uma panela com coisas quentes em cima dele. Enfim, é um caso bem pesado. A história em si é muito complicada, mas eu acho importante... o debate, porque uma pessoa é a situação mais clássica que você poderia ter de uma mulher em uma situação de muita fragilidade para fazer uma denúncia, porque o cara, ele era... o trabalho, ele é referência na defesa de direitos humanos, não só no Brasil, mas Sim. No continente, digamos assim.
e estava tratando a mulher desse jeito em casa. Então, para ela, isso é uma coisa que ela diz muito, né? Que ela falava, ele falava, quem vai acreditar em você? Sabe uma coisa que eu vi as pessoas discutindo? Mas como é que você fica dentro de uma relação dessa durante 13 anos? Nem Nossa. sempre é fácil você reconhecer que tá sofrendo uma violência, nem sempre é fácil você reagir, às vezes você tem vergonha da opinião dos próprios familiares em relação àquilo, da dos sociedade. parentes. Exatamente. E E então, às vezes você ama efetivamente aquela pessoa e acha que aquilo vai passar. Não, a gente sabe de foi um, quando- FOMO, né? foi um estouro que ele teve, não sei o quê, e você ama. a e gente sabe você de quantos tenta ver se relacionamentos que às consegue vezes melhorar, até né? termina com a mulher morta, mas que o cara chegava e falava, não, desculpa, vai passar, eu nunca mais vou fazer isso pra você. E por conta de amor, porque claro que muitas das relações têm um amor, apesar da violência, a mulher vai aceitando, ela acredita mesmo que a pessoa vai mudar, que aquela violência vai acabar. E aquela violência, na verdade, ela muitas vezes se intensifica. Isso quando não vira uma espécie de síndrome de Estocolmo Sim. travestida de outra coisa, né? Saindo do pesadelo para entrar no sonho do casamento de contos de fadas. Estou falando, claro, do casamento de Meghan Markle, agora duquesa de Sussex, com o príncipe Harry. Ela largou a carreira de atriz, as redes sociais, mudou de país, de vida, para casar-se com o sexto na fila da coroa inglesa. Militantes feministas criticaram a postura de Meghan de abrir mão de tanta coisa por causa de um homem. Mas o feminismo não é justamente isso? Não é a mulher fazer o que ela quiser? Posso responder? Por favor. É exatamente isso. Eu acho que quem está criticando não entendeu do que se trata o feminismo. Eu vou trazer até para um exemplo nosso, depois a gente pode falar mais da princesa. Marcela Temer foi muito criticada, né? A bela recatada do lar. Eu até escrevi algumas coisas em defesa dela, porque eu acho que ela tem que ser exatamente o que ela quer. Exatamente. E não há nada de ruim numa mulher escolher ser dona de casa e cuidar dos filhos. Eu acho que é justamente do que se trata o feminismo. E não podemos esquecer, eu acho também que as críticas à Marcela tinham um viés político muito grande Claro. também, né? Porque a gente tem uma ex-primeira-dama que também era recatada e do lar, que é a Marisa Letícia, que nunca sofreu os ataques que a Marcela sofre e sofre. E as pessoas que falavam tão mal da bela recatada e do lar foram as mesmas que não falaram nada em relação às greludas do Lula, né? Do ex-presidente Lula, exatamente. Agora, voltando que agora duquesa, né? Eu ia falar princesa, não. Eu acho que tem uma questão, estava até conversando com a Mara ali no intervalo, as pessoas esqueceram de uma coisa. Tem muito amor ali naquele casamento. Não era com você, estava falando com o Garrone. Não tem nada mais moderno do que se casar com amor. E eu acho que um casamento por amor ali dentro da realeza, Ainda mais naquela família, de né? casamentos historicamente arranjados, é realmente de se bater palma. A gente viu essa mulher entrando sozinha na igreja. Ela é uma atriz, estão falando, ela vai largar a carreira. Mas, assim, claro que a gente tem que observar o que vai acontecer daqui para frente, porque ela sempre foi uma militante muito forte. Tem uma história muito interessante dela, que com 11 anos ela ficou incomodadíssima com uma propaganda de detergentes nos Estados Unidos que falava que aquele detergente era para as mulheres lutarem contra as panelas sujas, e ela ficou achando que aquilo era um absurdo. O pai dela sugeriu que ela escrevesse uma carta para a primeira-dama, que na época era Hillary Clinton, e ela conseguiu que essa empresa mudasse a propaganda para as pessoas em todo o país estão lutando contra as panelas sujas. E ela vem tendo um ativismo ali muito representativo, tem falado não só em prol das mulheres, mas ela também tem um ativismo social grande. Resta saber como é que ela vai fazer. Ela já se posicionou recentemente, já noiva do príncipe Harry, num evento que estava Kate e o príncipe William, falando sobre a importância de movimentos, por exemplo, como o Me Too. Então, resta saber como é que vai ser daqui para frente. Ela teve que sair. Isso eu achei engraçado. Ela teve que sair das redes sociais, como se fosse assim, nossa, que horror! Ela teve que sair realmente ficou péssimo. das redes sociais. Eu acho que a gente tem que olhar e ver, e eu torço muito que ela continue tendo um ativismo em pró, enfim, das mulheres, que seja um grande exemplo de feminista, enfim, para todo mundo. Eu queria abrir uma via em paralelo, assim, tem tudo isso que a Marilis falou, acho que a coisa do amor, realmente você vê que é um casal ali que tem uma sintonia, mas é um casamento com uma imensa corporação, né?
A família real é uma corporação bilionária, com certeza tem uma questão legais importantíssimas que a gente não vai ter acesso. Tem simbolismos que eu acho que o casamento favorece muito para a família real. Quando você vê um casamento que tem um coral gospel, um reverendo americano, E negro. famílias, uma Que família... citou Martin Luther King. É o primeiro grande movimento da família real de algum tipo de trazer, né, para a família a antiga colônia, né? Porque todos os casamentos da história da monarquia inglesa foi feito com outras famílias monarcas da Europa. É o primeiro movimento de pegar plebeus da antiga colônia e trazer para dentro. Outro ponto importante, a família real, nos anos 80, eu sempre lembro, né? A grande banda dos anos 80 era o The Smiths, né? E um dos grandes discos deles é The Queen's Dead, que basicamente o Morrissey cantava que tinha que se enforcar a rainha e que o grande sonho do Charles era aparecer na capa do Daily Mail vestido de noiva. Então, esse lugar, da Diana, dessa monarquia que estava no buraco, que não sabia lidar de jeito nenhum com esse mundo midiático que começava a funcionar, e a monarquia que a gente viu sábado, é um salto imenso da capacidade de comunicação de uma empresa bilionária. Eu acho que tem muito amor no casamento, mas tem um projeto que eu acho que tá desde o vestido verdinho da rainha, que tem 90 anos, mas está ligado no que roupa tem que vestir. E isso tudo simboliza uma mudança muito profunda da perpetuação dessa casa, né? Para a economia, todo o entorno e toda essa coisa em relação à realeza tem um peso muito importante, muito forte. E a questão do amor é a volta do amor. Porque lembra, a rainha Vitória, ela também quebra e casa com um cara que não era indicado, casa com o irmão dele, que foi por quem ela se apaixonou, efetivamente. E foi numa época que a Inglaterra estava passando pelos anos mais difíceis, uma recessão muito difícil e tal. E eles inauguram, né, ela e o Albert inauguram uma fase de amor. E aí entra eles investem muito, eles compram muito quadros, muita arte, muita pintura, entra toda uma nova valorização da arte. Não, isso do dinheiro, o casamento custou 32 bilhões de libras, só 30 bilhões foram usados para segurança. Só que a estimativa de dinheiro que entrou só no dia do casamento é de 1 bilhão de libras. Fora, né, tudo agora que vai acontecer daqui para frente, gente comprando lembrancinha, visitando Londres e querendo ter algum tipo de contato. Você falou bilhões e bilhões, foi 32 milhões e... 32 milhões, desculpa. Isso. 32 milhões de libras... 2 efetivamente gastos no casamento, 30 com a segurança e já a estimativa é que tenha tido 1 bilhão de Eu tava lá lucro. Pouco tempo antes. Ai, que susto! Você falou, eu tava lá, No casamento. gente, como assim, cara? E não trouxe um brigadeiro. Nossa, isso eu invejei, viu? George Clooney. Eu tava lá, eu amava, estava em Londres. E todo lugar que você passa tem canequinha, não sei o que, um monte de coisa. É que a Lu, a gente estava a trabalho, né? Então a Lu estava lá comigo, não me deixou comprar nada, porque eu ia até trazer uma canequinha do casamento. É impressionante. É canequinha, é latinha com a carinha dos dois, mas assim, no aeroporto, em qualquer loja que você vai, tudo. Isso é muito dinheiro. Você repara que você não venceu na vida quando você não foi pro casamento do príncipe, mas eu fui pro casamento do Porchat, que teve todo o molejo do Tchan. Muito glamour. Show Mas de olha só, quem? uma notícia preocupante para os pombinhos reais. O príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand Maria José de Orleans e Bragança, não aprova o casamento porque Meghan Markle é plebeia e divorciada. O casal não vai nem dormir depois dessa. Sempre vai ter gente Não contra o curti. casamento da realeza brasileira, enfim, artistas e tal. Mas eu acho que tem muitos simbolismos ali, né? Tudo isso que o Zé falou. Mas, assim, a própria coisa dela entrar sozinha, aquela mãe negra de dreadlocks dentro da igreja, a escolha do vestido, tudo isso é muito político, né? Tem muitos recados ali que eu acho que a gente precisa entender um pouco, tentar, pelo menos, entender um pouco para falar sobre o assunto. Acho que aqui a realeza vai ficar mais animada, porque com o casamento do outro, você só vê aquela mulher tendo filho e ele saindo com os filhinhos. Só para casa com os filhos para casa. Não tem. Mas eles olha, vão numa eu balada, vejo ali um casamento também muito feliz, porque é um tanto de filho que a gente fica imaginando que deve estar rolando muito sexo
espaço ali entre Kate É e verdade, é verdade. William, viu? Mas é só aquilo, né? Da casa para maternidade, da maternidade para casa. Ô, acabou. Mara, você acha que eu queria estar aqui? Eu queria estar em casa também, lá no meu castelo, feliz da vida. Dirigentes, técnicos e jogadores de futebol da Argentina que vão para a Copa da Rússia fizeram um curso promovido pela Associação de Futebol Argentino, a AFA. Cultura? Idioma? Costumes? Nada disso. Uma das lições ensinava a pegar a mulherada na Rússia. Olha só o conteúdo. Marilismo moderno, né? Ó. As mulheres russas, como quaisquer outras, dão muita atenção se você é limpo, se cheira bem e se anda bem vestido. A primeira impressão é muito importante para elas. Preste atenção à sua imagem. Está parecendo cartilha de RH para quem vai procurar emprego. É, vai que, né? A coisa não anda muito bem na Argentina. De repente o cara tá realmente procurando um emprego, né? É um absurdo, né, Godoy? A minha teoria sobre a Argentina de hoje, eles podem fazer tudo que a gente faz mal pior. Que é mais ou menos isso. Essa história é bizarra porque ela foi feita, né, pela AFA, né, que é a CBF argentina, e contrataram um cidadão que não tinha qualificação nenhuma. A única qualificação dele foi ter morado na Rússia. Ele era um professor de música. E foi ele que escreveu isso. E aí, junto com toda essa coisa bizarra de como conquistar uma russa e tal, ele contava a história da Rússia também, né? Tipo, o que era o Império, quando os czares morreram, foram substituídos, como foi a Revolução Bolchevique. Você imagina o nível de bizarrice. E eu fiquei muito impressionado com a falta de senso, assim, prático, assim, e das pessoas toparem receber aquilo, né? Eu tô chocada com o cara precisar mandar os coleguinhas Tomar banho. tomarem banho. Isso eu tô bem chocada. Eu não tô assim. porque eu passei a Copa de 2014 aqui e eu vi como estavam os argentinos aqui na praia de Copacabana. E se eu pudesse dar esse recado pra eles naquela época, eu Hashtag teria dado. puxado. Olha, Fica a dica. Fica a dica. eu vou falar uma coisa. Quando eu vi isso já nos jornais ali, eu falei, nossa, coisa bizarra, né? Meio machista. Mas eu fui ler lá. Eu vou te falar que eu achei juvenil, aquelas dicas ali são juvenis, mas eu não vi nada demais. Eu não vi assim não estava dizendo como levar uma russa para cama, coloque. Tem outra frase aí, não tem, o Bia? Não, mas tem umas bem pejorativas, eu acho, com as mulheres. As russas não gostam de ser vistas como objeto. Nobody does. Como elas são muito bonitas, muitos homens só querem levá-las pra cama. Gente, eu acho, na verdade, uma valorização da mulher russa. É bizarro, é boba, é juvenil, também acho. Mas também não acho, ai, que machismo, que absurdo. Eu acho que tem algumas coisas, algumas causas que... você pega, por exemplo, uma situação dessa e leva para uma causa que é importante, é necessária. Não tem nenhuma coisa ali Não, eu para as tô- mulheres argentinas. Ó, os homens argentinos são assim, são Não, assim. quando Vou te falar, eu o que eu entendo tinha seu ponto, lido, eu o que eu entendo seu tinha ponto. lido é que isso, na verdade, foi meio colado de uma cartilha que já tinha sido feita, e a cartilha original é uma cartilha feita para mulheres e para homens. A associação de futebol pegou isso já focada ali para os jogadores e tal. Eu, de fato, não vi nenhum problema, achei uma mas a pergunta bobagem. que eu quero te fazer é a seguinte, por quê? Eu entendo o que você está falando, não é nem tão absurdo assim, pode não ser. Mas por que isso entra numa cartilha, afinal de contas, para profissionais que vão para disputar uma Copa do Mundo? Não deveria, né? Acho que não deveria, mas não vejo realmente... Antônio, sério, não vejo nenhum problema. Porque, assim, gente, a gente está pegando a coisa da sexualidade, dos relacionamentos pessoais, mulher e homem, e colocando num patamar como se tudo fosse errado. E, primeiro, tudo que você pega em relação à sexualidade feminina parece que é errado. Então, assim... O que tem de errado um cara querer conquistar uma mulher, ou vice-versa? Não tem. Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado Isso eu de concordo não pegar plenamente com essas você. coisas e a gente começar a dar, na verdade, combustível para uma parte mais careta da sociedade, e daqui a pouco as pessoas não estão mais se relacionando. Agora, sabe? tem coisa assim, tipo, use camisinha, cuidado. Não tá? tem, só tem essas bobagens, não tem... Porque isso daí seria interessante. Bizarro, porque o texto parece, tipo, a sua mãe te falando como você É deve adolescente. sair. É Parece uma que eu coisa estava lendo esquisita. aquilo de uma revista Capricho. Da década de Sabe? 90. Agora, gente,
as revistas femininas, que eu imagino que tenham mudado, eu não tenho lido muito, mas as revistas femininas a vida inteira tiveram esse tipo de texto. Como você vai conquistar um cara que trabalha no seu ambiente? Como conquistar o cara de não sei o quê? Como agradar o homem na cama? Hoje é super contestado, de não acontece mais. Mas assim, eu concordo em tudo que você está falando. A única questão que eu tenho é a seguinte. Por quê? É o porquê. Porque assim, quando isso está numa revista feminina, está no contexto da revista que quer passar essa mensagem. Quando isso está numa cartilha de caras que vão para um lugar disputar uma Copa do Mundo e deveria haver apenas ali avisos de caráter profissional, a gente pode dizer que é inadequado. Inadequado estar ali numa cartilha daquela que deveria trazer... Tem uma infantilização, isso, eu acho. Porque, na verdade, hoje tudo a gente faz cartilha, né? A gente trata adulto como criança. Cartilha é uma coisa que você tem com 7 anos de idade. Daí tudo você transforma em cartilha. Por que precisa de cartilha, gente? Eu só acho juvenil, não acho, como eu vi em vários lugares, coisa machista. É como se... É isso, como se a gente está colocando as relações entre as pessoas como coisas erradas, como coisas que não deveriam acontecer. Gente, todo mundo que viaja, não estou falando agora especificamente desses jogadores, mas quem vai para a Rússia agora, brasileiro, argentino, mexicano, americano, solteiros, em idade aí de conhecer, gente, vão querer conhecer as russas, são mulheres maravilhosas, lindíssimas, vão querer se divertir, elas provavelmente também vão querer, é natural, é saudável as pessoas saírem, se conhecerem, se beijarem na boca, transar. Eu acho que a gente tem que pegar, olhar exatamente o que prestar atenção nas coisas que são importantes, nas questões de assédio, de machismo, e tratar isso quando tiver que ser tratado. Não uma bobagem daquela, as russas gostam de homens cheirosos. Quem não gosta? Que tomam banho. Que tomam banho. Eu não gosto. Nível baixo. Já que a gente falou de casamento real agora há pouco, Zé Godoy, qual você acha que é o pedido mais comum hoje nos consultórios de cirurgia plástica? Você acha que é a pessoa ser menos coroa ou ter um narizinho de princesa? A coisa que mais me impressionou em termos de cirurgia recentemente é que as pessoas operavam a panturrilha. Isso não sai da minha cabeça nunca mais. Nunca mais. Pra ficar Colocar torneada e tal. Você tem implantes de panturrilha, mas vou te falar que é uma coisa que já acontece há uns 20 anos, só que realmente hoje em dia, com essa coisa, todo mundo está muito mais vaidoso. Músculo da panturrilha é um músculo que não se desenvolve. Então, tem pessoas que simplesmente vão lá e colocam uma prótese para ter a panturrilha mais bem desenhada. Com essa informação eu nunca mais me recuperei. Mas a nossa produção apurou aqui que o narizinho da Meghan Markle é o atual sonho de consumo. Tá? Nesse assunto, a boca da Angelina Jolie também ainda é um clássico. Tem a última tendência, já constatada pela Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva. Pessoas que fazem procedimentos estéticos para parecer melhor nas selfies. É sério. Existia há 3 anos, agora mais da metade dos médicos entrevistados. Essa demanda não existia há 3 anos, agora mais da metade dos médicos entrevistados já ouviu isso dos pacientes. No estudo, há uma lista das demandas. Vai tirar a cara de cansado, ficar mais competitivo no mercado de trabalho, encontrar um parceiro. E tem um detalhe, nas selfies tem os filtros. Como é que o médico faz para botar o filtro na cara da pessoa? Auto blur. É maravilhoso. Não é demais? Tem foto? A gente precisa dar uma Tem foto disso, Bia? Pelo amor de não, Deus. Né? Eu vou amanhã. Você anda com um filtrinho na frente. Assim. Não tem foto de exemplo, mas tem fotos nossas. Tem selfies nossas pra gente avaliar. Vamos ver aí as fotos que a gente tem. Vamos lá. Ó, Mara Luque. Mara, essa tua linguinha aí tá muito 16 menos, viu? O que a gente pode dizer dessa sua selfie, Mara? Não diz nada, não. Você gosta das suas selfies? Passa pra mãe. Eu não gosto, eu fiz isso de graça lá no YouTube, lá em Nova York. Fiz isso de graça. De graça é ótimo. Coisas dos meninos lá fazendo graça. Vamos pra próxima, vai. Ó, eu preciso explicar isso. Homem tirando foto. É isso, é um cara Parece meu pai fazendo FaceTime comigo. Eu nunca fiz uma selfie na minha vida. Eu não sei se já existe essa categoria, mas essa é uma selfie involuntária. Sim. Eu não queria tirar essa foto. Eu estava num estádio e eu queria filmar o campo. Só que numa dificuldade etílica, a dificuldade etílica me fez tirar essa foto. Eu não sei porque eu guardei essa foto também.
Mas eu nunca tirei uma selfie na minha vida. Eu não tenho essa relação, eu nunca tive essa relação de fazer foto comigo, eu comigo mesmo. Entendi. Mas é involuntária a minha Eu foto. acho que tá perdoado. Com medo. Olha Essa é só. uma foto produzida. Não é, tem uma explicação essa foto. Sempre tem, Linda. né? Obrigada. Isso é de frente da janela da minha casa, porque a Folha estava mudando o layout do site e precisava de uma foto nova para o blog do painel. E eu tenho pavor de posar para foto. Então eu falei, não, deixa que eu faço. Aí fui, passei uma maquiagem, fiquei na frente da janela. Ficou ótima. Obrigada. Parabéns. Você colocou algum filtro? Nada. Não, porque depois... não, essa veio do meu celular, essa tá sem nada. Luz solar, onde eu aprendi com as blogueiras. Aí, ó. Mesmo truque. Sério? Mesmo truque. Luz solar. Eu fiquei na frente da janela e tirei uma foto ali. maravilhoso. É a melhor luz que tem. Também não tem nenhum filtro. Tô com todas as ruguinhas e tal. Mas sabe o que acontece? Você percebe... É muito fácil, se você consegue perceber um pouquinho ali, entende um pouco de fotografia, como as pessoas mexem nas fotos hoje em dia. Tem um filtro chamado Facetune, que tira todas as rugas e imperfeições, deixa os dentes mais limpos. É um filtro muito fácil de usar. Acontece que as pessoas hoje não postam uma foto sem tratar. Então, vira uma febre, porque você quer ser aquilo que você mostra ali nas suas redes sociais o tempo inteiro. Eu não sabia dessa pesquisa, fiquei sabendo recentemente, mas faz sentido, porque as pessoas agora... Olha o cara, hein? Selfie conceitual. Essa aí é conceitual Pois e é. ainda é bom que mostra bem meu desvio de septo ali, ó. Porque eu não respiro nada por essa narina aqui. Essa aqui é uma desgraça. Mas fala a verdade, você passou muito tempo para fazer essa foto. Pior que não, foi rapidinho. Eu tava na Bahia agora esse fim de semana e pá, tirei de baixo pra cima pra mostrar. Ficou legal, gostei. E tem um trapézio ali dando uma valorizada. Parece que eu sou mais musculoso do que eu sou de verdade. Gostei, curti. A Vanessa tá batendo palma aqui do Mas lado. você coloca filtro nas suas fotos? Já fez Não. alguma coisa? Nenhuma corzinha, aqueles filtros ali Já que você vai botei, já passando? botei. Às vezes eu gosto de é botar legal. preto e branco. Eu não vejo nada demais fazer isso, a não ser quando vira de fato uma Você fazer uma cirurgia por uma doença de... Mas assim, eu não entro na paranoia de tirar ruga, mancha, clarear dente. Mas eu vi, por exemplo, algumas entrevistas de algumas atrizes falando que assim, você fica refém daquilo. Porque você usa esses filtros em todas as fotos, você não posta mais nenhuma que não esteja tratada. Então, e daí você quer levar isso Não, agora esse- para a sua vida real. É isso com os adolescentes. Outro dia eu estava conversando com um adolescente e eu fiquei impressionada com a preocupação dele com a vaidade. Sim. E aí a gente conversou sobre isso e me impressionou muito como essa questão da vaidade, do ser bonito, ser musculoso, não sei, é uma coisa que uma criança, um menino, um adolescente eu acho com mil mais coisas. curioso? A gente Tá tá no no- auge da vida, da beleza, de tudo, e o cara tá preocupado com isso, As cara. pessoas que procuram as cirurgias têm menos de 30 anos. Olha Então, só. a gente está num momento que se discute tanto, né, a valorização das pessoas serem como são, do corpo, enfim, qualquer formato, qualquer tamanho, qualquer peso, naná. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para as redes sociais, os perfis mais seguidos são das pessoas Bombadas. que mais malham, que mais cuidam do cabelo com a maquiagem perfeita. Isso é uma coisa, por exemplo, chamou muito a atenção do casamento da duquesa, da Meghan, que ela estava praticamente sem maquiagem, o que eu acho maravilhoso, porque aquilo ali, espero vir uma febre entre a maioria das adolescentes ali, de entender que eu só fui usar maquiagem depois dos 40 anos, eu não usava maquiagem. E é curioso ver como hoje a indústria da maquiagem, a brasileira não era tão ligada em maquiagem como é hoje em dia. A gente até falava, nossa, as argentinas, as italianas usam muito mais, mas isso acabou virando uma febre no Brasil também. Então, eu espero que esse momento ali do casamento vire uma referência para as meninas mais jovens. E é uma coisa assim, uma mulher de 34, 36 anos ela anos, tem. né? Não tem aquele Não vem arrumando estereótipo. desculpinha, não, tá? A gente vai ficando por aqui e no próximo programa, ninguém aqui de maquiagem, tá? Jamais. Combinado. Nem Mara Luque, nem Marilise. Eu quero ver todo mundo com carinha limpa, que acabou de acordar, só com aquele sabão de coco. E muito... Sabão de Tá certo? Selfie raiz, Eu sem quero- nada. Eu quero Tá ver um bom programa de raiz aqui. lascar, né? Esse cara, Combinado? né, olha. Combinado, Mara? Combinado. Então, até semana que vem.
Não deixe de compartilhar esse programa com o pessoal todo, com seus amigos, sua família, seus filhos que estão fazendo selfie, cirurgia plástica pra ficar com um filtro lá, Qual um filtro bom? Me diz aí um filtro bom. Mayfair. Um Mayfair maravilhoso. Do bairro, você fica com a cara do bairro. É isso aí, você chega no médico e fala assim, eu quero um Mayfair aqui eu quero um PB. Até semana que vem, inscreva-se no canal, coloca o sininho aí pra avisar todas as notificações. Sempre que aparecer um vídeo novo, você recebe aí. E não se esqueça, toda quinta-feira tem Economia Genial com a Mara Luque, falando de economia, finanças pessoais e dando aquela força também para o nosso patrocinador Genial. Um beijo, pessoal do Genial, que patrocina a gente aqui. E na sexta-feira, Thaís Herédia com o É Pessoal. E vem mais coisa por aí no My News. Vocês já viram a estreia do Quinto Elemento? Eu não pude ir com o Jô, que eu estava doente, infelizmente. Amo o Jô de paixão, mas vem mais entrevistado por aí. Não perca e até semana que vem. Tchau, sem filtro. Agradece os nossos convidados. Eu já agradeci no início. Tudo bem, eu tô muito satisfeita. Ela já tá em casa. Ela já É o vai tipo vir da atrás pessoa que dele. reclama do casamento real, sabe? Não quer se meter nas relações das pessoas.